Amém, meus irmãos? Amém. A graça e a paz de Cristo mais uma vez. Uma boa noite a todos mais uma vez. E hoje nós vamos falar um pouquinho de renovo, né? Recomeço. E nada melhor do que um livro que está acontecendo esse renovo e esse recomeço, que é o nosso querido profeta Ageu, que eu adoro. Então vamos para o profeta Ageu. O profeta Ageu viveu na mesma época que Ezequiel, mesma época que Zacarias. Um pouquinho de Jeremias ele pegou também, Daniel. Ageu, capítulo 1. Vamos ler do 1 em diante mesmo. E aí de lá a gente caminha um pouquinho. Amém? Então vamos à leitura do texto. Ageu 1, partido 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Amém? Somente até aí? Até aí tá bom, a gente vai ler mais coisas, vai passar por mais coisas, mas até aí tá ótimo. Amém? Então, como eu falei, o profeta Ageu é uma passagem que fala de começo para alguns, né? Mas recomeço para outros. Para alguns aqui, eles estão voltando a viver aquilo que eles já viveram antes. Estão voltando para a nação deles, estão voltando para a cidade deles, estão voltando a viver no lugar onde eles já viveram, já que o cerco babilônico durou 70 anos. Quando eles voltaram aqui para Jerusalém, faltavam uns 19 anos para acabar o cerco babilônico completo, né? Eles já estavam no Círio persa, né? Mas Ageu é um dos profetas que profetizaram sobre o cativeiro babilônico. Junto dele profetizaram Jeremias, Ezequiel e Daniel, fora Zacarias, que também profetizou junto com o profeta Ageu. O profeta Jeremias, para a gente se localizar aqui na Bíblia, que é bom, né? Nossa igreja é uma igreja reformada, né? Uma igreja que não tem como a gente fugir de algumas coisas. Para a gente se situar, o profeta Jeremias, que é o primeiro que eu falei, foi o profeta que profetizou que a Babilônia ia conquistar Jerusalém e que os sobreviventes seriam levados para a Babilônia e viveriam em cativeiro durante 70 anos. Ezequiel, que é o outro profeta, profetizou durante o exílio do povo judeu na Babilônia. E Daniel profetizou durante também o exílio. E 2 Reis 24, 25, a gente consegue ver esse movimento, a gente consegue ver essas coisas acontecendo. Então nós temos Jeremias profetizando a destruição de Israel em todo o seu livro. Do capítulo 1 de Jeremias até chegar ao final do livro de Jeremias, Jeremias está profetizando: gente, a Babilônia vai vir sobre Israel, a Babilônia vai vir sobre Jerusalém. Se nós não voltarmos dos nossos maus caminhos, a Babilônia vai destruir esse lugar, a Babilônia vai destruir esse ambiente. E as profecias de Jeremias, elas eram duras, elas eram complicadas de se ouvir, mas eram a verdade. Porque o povo, durante décadas e décadas e décadas, eles não estavam servindo o Senhor da maneira que eles tinham que servir o Senhor.
Eles não estavam adorando e louvando o Senhor da maneira que eles tinham que adorar e da maneira que eles tinham que louvar ao Senhor. Então chegou um ponto onde o Senhor não estava mais suportando ver o que o povo fazia. Chegou um ponto onde o Senhor não aguentava mais aquilo. E aí o Senhor levanta Jeremias, e o Senhor fala: Jeremias, profetiza sobre essa nação. Profetiza destruição sobre essa nação. Porque se eles não voltarem dos maus caminhos deles, o que eles vão encontrar é destruição. O que eles vão sentir na pele é destruição. Porque Jeremias ele não estava profetizando algo que ia acontecer há séculos depois ou décadas depois. Não, Jeremias estava profetizando algo que ia acontecer ali agora. Jeremias estava falando sobre algo que iria acontecer ali agora se eles não se voltassem dos seus maus caminhos para o Senhor. No livro de Ezequiel que iria se tornar um sacerdote quando ele ficasse de maior, no capítulo 1 de Ezequiel já é o aniversário dele, onde ele está fazendo 30 anos, ele se tornaria sacerdote se ele estivesse em Jerusalém, mas ele não estava, né? Nós vemos o primeiro ataque do Império Babilônio, onde levaram alguns israelitas. E Ezequiel estava dentro desses israelitas que foram levados. Então o livro de Jeremias ele está profetizando que vai vir. No livro de Ezequiel isso já aconteceu, já veio, já foi o primeiro ataque. E nesse primeiro ataque o rei Nabucodonosor ele leva algumas pessoas. E uma dessas pessoas que é levada é o profeta Ezequiel. E 5 anos após o profeta Ezequiel ser levado de Jerusalém para a Babilônia, a glória de Deus se manifesta na Babilônia. Então, Jerusalém está ali, o templo está ali, mas a glória de Deus não se manifestou ali. A glória de Deus se manifestou lá na Babilônia. E se a gente ler o capítulo 1 de Ezequiel, a gente vê essa manifestação da glória de Deus ali. Que é quando Ezequiel tem a visão e Ezequiel vê 4 seres, e esses 4 seres estão com as asas tocando uns aos outros, eles têm 4 rostos, eles estão em cima de rodas. Ali é a manifestação da glória de Deus. Ele vê o trono, ele vê o Senhor sobre aquele trono. Então o Senhor está se manifestando ali para Ezequiel. Porém, algo que me incomoda muito é que o Senhor está se manifestando na Babilônia, ele não está se manifestando na sua casa. Eu, particularmente, quando eu leio Ezequiel, e Ezequiel 1 já vem e já me incomoda, que eu fico, o Senhor tinha que se manifestar lá. Mas porque não dá para o Senhor se manifestar lá, o Senhor tem que se manifestar ali, na Babilônia. E isso me incomoda porque nós vivemos num tempo pós-messiânico, onde Jesus já veio, mas hoje ainda, a presença do Senhor é para se manifestar na casa dele. Na presença dele. A presença dele ainda é para se manifestar nesse ambiente, ainda é para se manifestar nesse lugar. Porém, na minha experiência de fé, nem sempre a presença de Deus se manifesta aqui. Nem sempre a presença de Deus se manifesta na igreja. Nem sempre a presença de Deus se manifesta no lugar onde os cristãos estão reunidos. Mas qual que é o problema, Luquezio? Isso é bom, a presença de Deus não se manifestar só na igreja, não se manifestar somente os cristãos estão reunidos. É bom, eu concordo com vocês. O problema é que a igreja se acostuma com isso. Isso me incomoda. A igreja se manifestar, a igreja se acostumar com a não manifestação de Deus. A igreja se acostumar com a não presença de Deus. A igreja se acostumar com o não toque de Deus nela. Gente, existem igrejas que ficam meses e a presença de Deus não vai ali. O toque de Deus não vai ali. O Espírito Santo de Deus não desce ali. Tem igrejas que se acostumam a ficar anos sem batizar alguém, que se acostumam a ficar anos sem ninguém levantar a sua mão e aceitar Jesus, que se acostumam a ficar anos com os mesmos líderes, com os mesmos pastores, com as mesmas pessoas naquele lugar. O Espírito Santo de Deus nos gera mudança. E o Espírito Santo de Deus gera mudança na igreja também. A igreja não é um corpo estagnado, mas a igreja é um corpo em movimento. É um corpo em movimento. E agora, como que a igreja, que é a manifestação de Deus ali,
que é para ser a manifestação de Jesus Cristo, que é para ser o lugar onde o Espírito Santo de Deus se move livremente, o Espírito Santo de Deus não se apresenta ali. E aí você vai ver numa esquina qualquer, tem um doido lá pregando, e aí o Deus se manifesta ali. E aí Deus aparece ali. E aí Deus muda e toca alguém ali. Mas na igreja, não. Isso é vergonhoso. Por isso que Ezequiel me dói, porque eu vivi em ambientes assim. Eu vivi em lugares assim. E o pior desses lugares é que você se esforça, porém não acontece nada ali. E aí você conversa, você tenta dar ideia, você tenta mostrar, você tenta apresentar, só que a igreja, ela nega isso. Ela não quer ouvir isso. Ela não quer ouvir que ela precisa orar mais, que ela precisa jejuar mais e que possivelmente ela precisa trocar os louvores. Ela não quer ouvir que os líderes que estão ali possivelmente estão errados. A igreja prefere exortar e jogar para fora alguém que está tentando abrir os olhos dela do que, peraí, gente, realmente não está acontecendo nada aqui. Não está acontecendo nada. Vamos tentar seguir outro caminho? Vamos ler mais a palavra de Deus? Nós somos a igreja. Como que nós somos a igreja e nós não conhecemos a palavra de Deus? Como que nós somos uma igreja protestante e nós não sabemos quem é Martim Lutero e tantos outros pregadores? Então vamos voltar os nossos caminhos e vamos tentar encontrar esse Deus, tentar encontrar essa manifestação do Espírito Santo, seja em jejum, seja em oração, seja em leitura bíblica, ou vamos reformar totalmente esse ambiente, porque Deus tem que se manifestar aqui. Não tem problema Deus se manifestar lá. Mas o problema é quando Deus não se manifesta aqui. O problema é quando eu digo que eu sou cristão, digo que eu encontrei Jesus, digo que eu converti, digo que eu leio Bíblia, digo que eu escuto louvores, digo que eu toco louvores também, mas aqui dentro não acontece nada. Isso é um corpo morto. Isso é um espírito morto, isso é uma alma morta, que não encontrou vida. E que se engana dizendo que encontrou vida. Que mente para si mesmo dizendo que encontrou algo, não encontrou. Amém? Então Ezequiel é esse profeta que foi levado no exílio. E 5 anos após ele ser levado, o Senhor vem e aparece para ele e mostra a sua presença para ele. No capítulo 8, na verdade, do capítulo 8 ao 11, Ezequiel ele tem uma visão do estado que o templo do Senhor está. E como é que estava o templo do Senhor nessa visão que Ezequiel tem no capítulo 8 e que se estende até o capítulo 11? Essa visão, o Senhor mostra a Ezequiel que os sacerdotes estavam adorando outros deuses. Que no pátio do templo tinha uma estátua de um deus e que os sacerdotes estavam adorando esse deus e tinham sacerdotes dentro do templo adorando esses deuses também. E olhando mais um pouquinho, Ezequiel vê as mulheres adorando um deus de fertilidade, Deus Tamuz. Então dentro da própria casa do Senhor, dentro do templo do Senhor, tem pessoas adorando outros deuses. Tem pessoas procurando cura em outros deuses. Tem pessoas procurando revelação em outros deuses. Tem pessoas procurando outras coisas em outros deuses, menos em Deus. E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. A única diferença é que eles não ousam colocar estátuas. Mas não adianta nada na igreja a gente não ter um ídolo de gesso, um ídolo de mármore, um ídolo de pedra, se a gente faz ídolos na nossa mente e no nosso coração. Se pastores são ídolos, se levitas são ídolos, se o dinheiro é um ídolo, se tantas outras coisas são ídolos, não adianta nada. Aquilo que o Senhor mostrou para Ezequiel no capítulo hoje, se o Senhor trouxesse Ezequiel hoje, Ezequiel veria a mesma coisa. Ah, doido? Está orando, está estourando.
Doido. Mas se o Senhor trouxesse Ezequiel hoje, Ezequiel veria a mesma coisa. E aí, não, Lucas, por que a presença de Deus não se manifesta nessas igrejas? Porque essas igrejas estão cheias de ídolos. Eles só não colocam as fotinhas. Algumas colocam, né? Eles só não colocam as fotinhas. O resto. Mas o povo está cheio de ídolos no coração. Está cheio de adoração a outras coisas no coração. E isso é triste para a igreja brasileira. Isso é triste. Isso aqui é igreja, filho. Ó, cumprimentou, é isso aí. Deus abençoa. Na rua era pior. Tava no meio da pregação, eles queriam abraçar. Não, irmão, benção, é uma benção. A paz. Mas é cheia de ídolos. Então o Senhor mostra para Ezequiel esses ídolos dentro da casa dele, esses outros deuses dentro da casa dele. E nesse mesmo capítulo, a presença do Senhor se afasta do seu templo, pois seu templo se tornou local de idolatria. Irmãos, que essa igreja, que essa casa não se torne um lugar de idolatria. Que o nosso coração não se torne um local de idolatria. Que nós sejamos um templo voltado para a adoração de Deus. Essa adoração sendo fácil ou ela sendo difícil. Sendo gostosa ou sendo dolorosa. Sendo simples, ou seja, nossa, eu não estou entendendo nada, mas glória ao teu santo nome. Glória ao teu santo nome. Que nós viemos adorá-lo enquanto nós estamos no jardim de delícias que é o Éden, mas que se nós formos levados para um cerco, igual esse povo foi levado, que a gente continue adorando ele. Não importa a circunstância, não importa o lugar, não importa a luta, não importa a dor, não importa a ferida. O Senhor é Deus e Ele merece toda a honra e toda a glória, e que o nosso coração exalte a Ele com toda a honra e com toda a glória. Porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor que há em nós. Amém? Então Ezequiel... E em Ezequiel 14, 20, o Senhor diz para Ezequiel, Ezequiel, essa cidade, esse templo, esses sacerdotes, eles estão numa situação tão difícil, mas tão difícil, que se Noé estivesse vivo hoje, se Daniel estava, né? Daniel estivesse aqui, e Jó estivesse aqui, os três dessem a mão e falassem, Senhor, poupa essa cidade, não seriam poupados. Isso aqui é algo doloroso. É algo doloroso. Noé, o homem que encontrou graça em Deus. Jó é outro que diante de tanta dificuldade, não, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. E Daniel, nossa, Daniel é benção demais. Mas mesmo se os três estivessem ali, juntos, seria destruição. Porque o pecado do povo chegou num nível tão grande, que já não tinha mais volta. Em Ezequiel 33, a Babilônia ataca novamente e a cidade de Jerusalém cai. E o templo de Jerusalém é destruído. Então, algo que Jeremias estava falando lá atrás, desde quando ele era jovem, desde quando ele era moço, se concretiza aqui em Ezequiel 33. Quando Jeremias dizia que ia vir destruição, os outros profetas diziam, não. Queria ver a cara deles agora. Sim, aconteceu. E o livro de Daniel ocorre também após o ataque babilônico. E Daniel, assim como Ezequiel, é levado. E no capítulo 9 de Daniel, ele ora pelo fim do exílio e o retorno do povo para Jerusalém. Então nós vemos que Jeremias tentou, Ezequiel tentou, e Daniel aqui mesmo no fim desse exílio, ele ainda estava tentando.
Então veio uma dor muito grande sobre esse povo, veio uma destruição muito grande sobre esse povo, e a cidade foi destruída, o templo foi destruído, os utensílios do culto foram levados pelo Império Babilônio. Então nós temos uma Jerusalém devastada, nós temos um templo destruído. Isso me leva lá atrás em Abraão, quando o Senhor diz: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, Abraão. Esse lugar aqui que está totalmente destruído, era essa terra. Moisés, eu vou levar esse povo para a terra que mana leite e mel, essa terra. Josué dá 7 voltas ali por Jericó, Jericó vai cair, você vai para essa terra que mana leite e mel. Essa terra. Davi lutou para proteger essa terra. Salomão, ele conseguiu construir um templo grandioso, um templo maravilhoso. É esse templo. Todo o caminho da Bíblia para fazer o povo de Israel chegar em algo maravilhoso, para chegar nesse templo de adoração maravilhoso, está aqui, totalmente destruído. Abraão, que montava o altar com pedras e fazia sacrifício. Moisés, que teve toda a luta dele. Davi e tantos outros profetas, está aqui, ó, totalmente destruído. E sabe, nós estamos construindo algo aqui. A igreja tem poucos meses. Ela ainda não fez nem seu primeiro aniversário ainda. Mas se o caminho que nós estamos seguindo não for um caminho correto, se as pessoas que nós vamos ensinar, nós não ensinarmos de maneira correta, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos lutar para fazer isso aqui funcionar. A gente vai orar, a gente vai ler, a gente vai estudar, vai se aperfeiçoar. E aí quando nós sairmos daqui, isso aqui vai virar simplesmente uma seita, uma heresia. Se nós não fizermos de maneira correta, acontece isso aqui. Tem muitas igrejas por aí que começaram corretamente. Tem muitos pastores por aí que hoje são hereges. Começaram corretamente. Mas porque não cuidaram a longo prazo, porque no começo é fácil. No começo é fácil. É igual ter filho, né? Quando é bebê, você cuida mesmo. Tá ali, não vai correr. Não vai para outro canto, não vai fazer outras coisas. A minha mãe era difícil também, né? Agora você sai agora próximo mais. Tá pequeno, tá nos olhos da mãe. Agora. Mas ele tá ali. Mas aí quanto mais velho vai ficando, mais difícil esse cuidado vai ficando. Você já não ensina mais esporrando, gritando. Agora não, agora é um diálogo. Agora é uma conversa. Porque agora tem mentalidade. Agora discorda. Agora acontece. Com a gente vai ser a mesma coisa. Talvez um novo convertido, de primeira ele vai aceitar tudo, e a gente vai indo, vai indo. Mas futuramente o cara vai chegar, não, esse negócio de calvinismo aí. Não sei o que, já não concordo com isso, com aquilo. E aí, nós seremos bíblicos? Centralizados em Deus? Ou vamos fazer igual o povo de Israel foi fazendo? Foi só abrindo mão. Porque, gente, aquela estátua lá, ela não começou gigante no centro do templo. É devagarzinho o processo. É devagarzinho. Primeiro o pessoal estava lá adorando, fazendo seus sacrifícios, tudo mais. Aí do nada uma conversinha ali, não, mas o Deus tal faz não sei o que, não sei o que. E aí essa conversa foi indo, daqui a pouco chegou nos sacerdotes, não, realmente faz sentido. Foi indo, aí começaram a levar umas coisinhas pequenas, daqui a pouco tem uma estátua de 30 metros. É dessa forma. Se nos detalhes nós não cuidamos,
Se quando é pequeno nós não cuidamos, quando tiver grande demais, basta chorar. Basta simplesmente dizer, realmente, não tenho o que fazer. Amém? Então a cidade foi destruída, os utensílios foram levados. Porém, no Império Persa, foi permitido pelo rei Ciro a volta dos israelitas para Jerusalém, que ainda estava em ruínas, a cidade ainda estava em ruínas. Ele permitiu levarem até os utensílios que o rei babilônico havia levado. Aí a gente pode ler Esdras e Neemias, que a gente vê esse movimento. Que o rei deixa o povo voltar, deixa o povo cuidar, dá dinheiro para reconstruir. Neemias ele é muito importante na construção das muralhas de Jerusalém. Ó, a mente ajudando. Nas muralhas de Jerusalém. Esdras também ajuda, mas Esdras vai mais para uma parte espiritual do pessoal. E isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo. Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias. E agora Ageu ocorre quase 70 anos após esse exílio babilônico, cerca de 19 anos de Império Persa. E Jeremias havia profetizado que o exílio seria 70 anos. E Ageu, que é o qual nós lemos agora, e nós vamos entrar na palavra, vai ser rapidinho, viu, gente? O livro é pequeno, não tem como caminhar muita coisa, não. Ageu se levanta no momento de acomodação perante a casa do Senhor. A reconstrução do templo havia começado, aí ela fracassou, e aí 15 anos depois volta de novo. Então começaram a reconstruir o templo, aí deu alguns problemas, no livro de Esdras a gente vê isso, e ficou parado 15 anos. 15 anos. Só que durante esses 15 anos que a reconstrução do templo ficou parada, o resto das outras reconstruções não ficaram paradas. O muro foi totalmente construído e as casas foram sendo construídas. O povo, no momento, estava preocupado em construir ou reconstruir suas casas, abandonando assim a casa do Senhor, o local de sua adoração e o louvor. E aqui no verso 2 está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então ali já tinha uma conversa sobre a casa do Senhor e sobre o que iria acontecer sobre a casa do Senhor. Porém o próprio povo estava dizendo, não, ainda não é a hora. Ainda não chegou o tempo de nós reconstruirmos a casa do Senhor, de reconstruirmos o templo do Senhor. São 15 anos eles investindo nas casas dele. São 15 anos eles organizando a casa deles. Porém, ainda não chegou o tempo. Está cedo. Não é necessário pressa. Existem outras prioridades. Existem coisas mais importantes. Um dia faremos. Se acomodaram. E nós? Será que nós sofremos disso também? Não, pera, não está na hora ainda. Ano que vem eu entrego minha vida para o Senhor. Calma, calma. Não, eu ainda não posso largar esse vício, esse pecado. Ainda está cedo. Ainda está cedo. Precisa de pressa. Nesse processo de ser moldado pelo Espírito Santo, nesse processo de batismo de fogo, que é o batismo que vai nos transformando cada vez mais em Cristo, não precisa de pressa. Eu aceitei o Senhor como meu único e suficiente Salvador, então não precisa de pressa para as outras coisas. Não vou correr para batizar, calma. Ler a Bíblia? Não, ainda não. Eu posso ficar só ouvindo aos domingos. Orar, jejuar? Não, calma, calma. Ainda é muito cedo. E assim se vão 40 anos de igreja. 10 anos para alguns. Eu fiquei 4 anos assim.
4 anos. Levantei a mão para o Senhor, mas não precisa de pressa. Só levantei. Obrigado ainda, hein? Eu lembro ainda. Só que fiquei estagnado, fiquei parado. Se alguém falasse de ler Bíblia, cristão radical do nada? Não, pra quê? Orar, jejuar? Não, quando a gente se encontra, a gente ora. Não é? Você quer que eu ore 2 horas na minha casa? Livre. Tá doido? Como é que eu vou ver meus negócios? Dá tempo, eu sou CLT. Porém, o povo estava dessa forma. Estavam dizendo, ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. E o Senhor estava ouvindo isso que eles estavam dizendo. No verso 3, por isso a palavra do Senhor veio a mim veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Isso é uma questão do Senhor, é uma pergunta do Senhor. Acaso é tempo de casas de fino acabamento, enquanto a minha está em ruínas? Aí o irmão que está procurando uma desculpa para fugir disso, né? O irmão que ele é Ageu, ele fica assim, não, mas eu tenho que organizar minha casa. Eu tenho que arrumar minha casa. Eu tenho que arrumar minha vida. Eu não posso viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, concordo com o povo de Ageu. Talvez ainda não era o momento, talvez ainda não é tempo. Eu tenho que reconstruir a minha casa. Gente, o problema não é as casas sendo construídas. O Senhor não estava, é o seguinte, vocês dormem na chuva aí, mas minha casa tem que estar bonita. Tá vendo essa bagunça aí que é sua casa? Deixa assim. Mas organiza a minha. Depois que a minha tiver nos trinques, aí vocês podem ir para as suas. Não, essa não é a mensagem de Deus. Deus não quer que você aceite Ele como único e suficiente Salvador da sua vida e que a sua vida continue destruída. Você vai em todos os eventos da igreja, faz tudo. Não. Deus não está pedindo isso. O problema não são as casas sendo reconstruídas, mas sim a maneira como as casas estão. Casas de fino acabamento. Eles não queriam construir casas. Eles já estavam construindo palácios praticamente. Já estavam construindo mansões. E aquele cara que a vida dele está totalmente organizada. A pessoa está feita. Ele tem um trabalho. Ele tem um relacionamento. Ele tem uma vida boa. Não passa necessidade nenhuma. Ele está tranquilo. A família dele aceita ele como cristão. Ou a família dele é cristã. Está tudo ok. Porém, não, eu tenho que me esforçar mais ainda nesse trabalho. Eu tenho que correr mais atrás ainda disso. Não, eu tenho que correr mais atrás ainda de outra coisa. Não, ainda não está bom, ainda não está bom. O carro que eu tenho não está bom, a moto que eu tenho não está boa. Essas coisas não estão boas ainda, Luquésio. Eu quero mais, eu preciso de mais. Não tem como eu doar todo esse tempo para a igreja. Não tem como eu doar todo esse tempo para Deus. Não tem como eu ler a Bíblia, não tem como eu orar, eu não tenho tempo para isso. Por quê? Porque eu tenho que organizar a minha casa. Essa casa ela já está organizada. Ela já está organizada. Ela já está em fino acabamento já. A questão não é a casa. A questão é a presença de Deus. A questão é a manifestação de Deus. A questão é o relacionamento com Deus. São os nossos recursos somente para nós. É o nosso tempo apenas para nós. Nós, né? Tem que estar perfeito e não somente perfeito. Tem que ser da melhor estipe possível. O melhor para nós.
É o evangelho meu. É as bênçãos minhas. Meu. Depois, talvez, Deus. Depois, talvez, a casa de Deus. Mas ainda não. No verso 5. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam aonde as suas escolhas os levaram. Vejam aonde os seus pés os estão levando, onde a sua ganância o está levando, onde o anseio do seu coração o está levando. É o Senhor falando, Luquésio, faz uma análise de você, como é que você está? Faz uma análise de você, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na sua cabeça. Aonde os seus pés estão te levando, aonde essa ganância por querer mais está te levando. Verso 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Plantam e colhem pouco, comem e não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem. Seu salário some. Será que isso acontece com a gente? Toda virada de mês é o capítulo 1, verso 6 de Ageu. Pode ler. E isso daqui é humanamente falando com eles. É humanamente falando com eles. Porém, e espiritualmente falando? Espiritualmente falando, será que a gente também não está assim? Plantando, mas cadê o resultado do que eu estou plantando? Cadê o resultado daquilo que eu estou fazendo? Por que eu estou me alimentando, mas eu não estou me sentindo satisfeito? Por que tudo isso que eu estou fazendo não está gerando algo? Será que nós estamos com os propósitos certos dentro dessa linha bíblica? Dentro desse cânon bíblico, dessa cronologia bíblica? Dessa presença do Senhor? Ou será que nós estamos fazendo aquilo que nós achamos que devemos fazer? Esperando um resultado que para os nossos olhos é satisfatório. Que para os nossos olhos é bom. No 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. É a mesma coisa dos 5. É a mesma afirmação e o mesmo questionamento para a gente. Verso 8. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Isso é o que o povo deveria estar fazendo. Eles voltaram do exílio para fazer isso. Para glorificar Ele. Para alegrar Ele. Nós saímos do mundo para fazer isso. Para glorificar Ele. Para exaltar Ele. A gente não saiu do mundo para Deus dar um carro. A gente não saiu do mundo para Deus dar uma casa. A gente não saiu do mundo por essas coisas triviais. A gente saiu do mundo para adorar e exaltar o nome do Senhor. Para isso que nós saímos do mundo. E se achamos que saímos do mundo por outros motivos, estamos totalmente enganados. Talvez nós estejamos até no mundo ainda, por pensar dessa maneira. No verso 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Vocês esperavam muito, sua expectativa estava alta, porém o que veio
Qual o resultado dos seus esforços? Qual o resultado da sua força? Qual o resultado da força do seu braço? Qual o resultado daquilo que você prioriza? Quais são os resultados que vieram de todas essas coisas? Qual o resultado destas... Qual é o resultado? Qual o resultado? Aquilo que você está fazendo está trazendo para você? E qual o resultado que a igreja atual, não somente a nossa, mas a igreja atual a um todo, está tendo? Com os seus eventos, as suas festas, as suas estratégias e o seu jeitinho de conseguir mais membros. Quais são esses resultados que a igreja atual está trazendo com tudo isso? E aí eu escrevi aqui que é uma igreja vazia e apática, fraca e infantil, que não conhece o seu Deus e nem a palavra dele, que deturpa o evangelho por não mostrar com clareza e verdade, criando assim anátemas, profanos e simpatizantes de um evangelho que é amor e graça, mas que para o pecador é espada que penetra fundo o espírito. Essas igrejas que querem somente números, que querem somente pessoas, que querem somente festas, essas igrejas estão criando esses cristãos e essas pessoas. Pessoas que não sabem nada e que infelizmente não entendem nada do Evangelho de Cristo. Por isso se tornam profanos, por isso se tornam anátemas, por isso odeiam o Evangelho de Jesus Cristo. Ou gostam daquilo que eles acham que é o Evangelho e daquilo que eles acreditam que é o Evangelho. O Evangelho para essas pessoas é resumido em uma pergunta, que é: quem é capaz de suportar essas palavras? Esse é o Evangelho para o mundo. Esse é o Evangelho para as pessoas que ignoram Jesus e que ignoram nosso Deus. São frutos que o próprio Deus dissipou com um sopro, porque não é o que Ele quer e nem o que Ele precisa. Mas voltando aqui para Ageu, mas nós temos que construir a nossa casa. Mas para a gente construir as nossas casas, a gente tem que abandonar Deus? A gente tem que abandonar a presença de Deus? A gente tem que abandonar quem Ele é? E o templo de habitação e louvor de Deus vai continuar destruído? Porque nós só olhamos para nossas casas. No 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Todo o ambiente que era um ambiente propício foi retirado. Tudo aquilo que era bênção e que provaria que era bênção foi retirado. O céu reteve o seu orvalho. Amém? Amém. Então, vamos 5 minutinhos, como diria o profeta. Então aqui no verso 10 tinha algo para descer. Deus tinha algo para dar ao povo, mas porque eles não faziam aquilo que o Senhor queria, não aconteceu. Porque o povo estava em empatia, longe da presença do Senhor, não aconteciam as coisas que tinham que acontecer. E aqui no 11, nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. E aqui é interessante a gente pegar o significado dessas coisas, que é o trigo. O trigo é símbolo de prosperidade, abundância, fertilidade, riqueza, sucesso, conquistas na vida, autoridade, governo e colheita. O vinho é símbolo de sacrifício, alegria, esperança. E o azeite é o símbolo da presença do Espírito Santo. Então, essas 3 coisas foram afetadas. Porque o povo não
se voltava para Deus e ficava somente nas suas casas. E tudo isso foi cessado. Tudo aquilo que o Senhor ia entregar foi parado. E os trabalhos das mãos do povo foi prejudicado. Só que aqui no 12, está escrito: Zorobabel, filho de Saltiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então no 12, o povo escuta. No 13, o Senhor diz: eu estou com vocês. No 14, eles começam os trabalhos. Então foi necessário o capítulo 1 quase inteiro para exortar o povo, para mostrar ao povo a situação deles, para eles se voltarem para o Senhor, para eles começarem os trabalhos deles. E com a gente é a mesma coisa, gente. Tem um pastor que eu escuto que ele fala que a palavra que gera mudança não é a palavra de amor, é a palavra de dor, é a palavra de exortação. Por que a igreja brasileira e muitas igrejas por aí, a gente não vê mudança, a gente não vê transformação nas pessoas? Porque a mensagem dessas igrejas é somente o amor e a graça, mas não é uma mensagem de espada, igual o Girlan ministrou alguns dias, aonde ele não veio para juntar, mas ele veio para separar. Ele veio trazer espada. E essa espada, ela não é para separar a gente que está aqui, mas essa espada é para separar a gente do mundo lá fora. Porém, para separar a gente do mundo lá fora, a cultura do mundo lá fora não pode estar dentro da gente, impregnado dentro de nós. Ela tem que ser retirada, ela tem que ser cortada. Então a igreja tem vários momentos onde a igreja tem que sofrer com a palavra do Senhor para ouvir a palavra do Senhor e para entender o Senhor e para entender os desejos do Senhor. E aqui em Ageu, no capítulo 1, é isso que está acontecendo. São profecias ruins, é uma mensagem dolorosa, igual foi em Jeremias, igual foi em Ezequiel. Para quê? Para dizer: mudem os seus caminhos. Mudem os seus caminhos e construam um templo que está totalmente destruído. Provavelmente o templo de adoração do Senhor hoje está destruído. A igreja é motivo de chacota porque está destruído. Infelizmente existem vários bobos da corte, fantasiados de pastores, piorando ainda mais a situação. Palhaços entretendo bodes. Não cristãos. Porém aqui, no verso 12, eles escutam uma mensagem que talvez não é muito agradável. E eles agem através de algo que não é muito agradável. E aí no capítulo 2, o povo ele faz o que todo mundo faz. Depois que eles começam a construir, eles olham para o lado e vê algo melhor. E aí eles se desanimam. E aí eles olham assim e falam: tá, o Ageu, a gente está fazendo aqui, mas sinceramente esse templo comparado com o templo de Salomão, ele não é tão interessante, não é tão legal. E nós fazemos a mesma coisa. Só que o problema hoje é que a gente, em vez de olhar para a igreja de Atos lá atrás, a gente olha para o mundo. Ô Luquez, a luz aqui não é tão legal. Canal no YouTube, os outros negócios, não é tão legal igual lá no mundo. A gente não compara com algo bom. A gente compara com algo que está totalmente fora do que Deus se agrada e do que Deus gosta. Então, finalizando a mensagem, que nós venhamos ouvir aquilo que Deus tem para dizer para a gente. Que nós venhamos corresponder àquilo que Deus quer de nós. E que quando a gente estiver fazendo isso, os nossos olhos estejam voltados para Ele e para aquilo que é referência diante dEle, não diante do mundo. Porque no final Ele diz: a glória dessa casa será maior do que a da primeira. Então aqueles que viram a primeira casa
eles veriam algo maior do que o que eles viram na primeira casa. E aqueles que estavam nascendo ali agora, queriam encontrar, queriam ver pela primeira vez ali agora, iriam ser totalmente cheios dessa glória. Amém? Então vamos orar aqui? Até aí tá bom? Glória a Deus. Feche seus olhos. Eleve seu pensamento aos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra e pela Tua mensagem, Senhor. Senhor, que isso venha germinar dentro de nós, meu Pai, que seja feita a Tua vontade sobre cada um de nós, Senhor. Obrigado por este momento, obrigado por essa casa, Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, meu Pai. E que esse ano, meu Pai, seja um ano, meu Pai, totalmente entregue a Ti, totalmente entregue à Tua palavra, Senhor. Seja feito o Teu querer, meu Pai, sobre nós, meu Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos mais uma vez, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém.